Pessoal, interessante. Ainda agora mesmo eu li As Cismas do Destino de Augusto dos Anjos e terminei dizendo até qualquer hora. E logo imediatamente me deu o ensejo de ler o outro. Ver se é esse aqui. Monólogo de uma Sombra, de Augusto dos Anjos. Também há um aí feito assim, com a amostragem das letras, mas não tem figuras assim, sucessão de imagens. Mas eu vou ler agora este e botar um link também para o outro. Monólogo de uma Sombra, Augusto dos Anjos. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, em minha ignota mônada ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios, e é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Pairando acima dos mundanos tectos, não conheço o acidente da senectos, esta universitária sanguessuga que produz, sem dispêndio algum de vírus, o amarelecimento do papyrus e a miséria anatômica da ruga. Na existência social possui uma arma, o metafisicismo de Abhidharma, e trago em bramânicas tesouras, como um dorso de azêmula passiva, a solidariedade subjetiva de todas as espécies sofredoras. Com um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior que urra nos bosques é, com certeza, meu irmão mais velho. Tal qual quem para o próprio túmulo olha, amarguradamente se me antolha à luz do americano plenilúnio, na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortúnio. Aí vem sujo a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara hirta tatuada de fuligens, esse mineiro doudo das origens, que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que iguais a fogos passageiros luzem, e apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. E onde achá-lo amanhã, bestas agrestes, sobre a esteira sarcófaga das pestes, a mostrar, já nos últimos momentos, como quem submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, o espólio dos seus dedos peçonhentos. Tal a finalidade dos estames, mas ele viverá a rotos os liames dessa estranguladora lei que aperta todos os agregados perecíveis nas esterilizações indefiníveis da energia infraatômica liberta. Será calor, causa ubíqua do gozo, raio-x, magnetismo misterioso,
quimiotaxia, ondulação aérea, fonte de repulsões e de prazeres, sonoridade potencial dos seres, estrangulada dentro da matéria. E o que ele foi? Clavículas, abdômen, o coração, a boca, em síntese, o homem, engrenagem de vísceras vulgares, os dedos carregados de peçonha. Tudo coube na lógica medonha dos apodrecimentos musculares. A desarrumação dos intestinos assombra. Vede-a, os vermes assassinos, dentro daquela massa que o humus come. Numa glutoneria hedionda brincam, como as cadelas que as dentuças trincam no espasmo fisiológico da fome. É uma trágica festa emocionante. A bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece, e até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um mess. E foi então, para isto, que esse doudo estragou o vibrátil plasma todo, à guisa de um faquir pelos cenóbios, num suicídio graduado consumir-se, e após tantas vigílias reduzir-se à herança miserável dos micróbios. Este outro agora é o sátiro Peralta, que o sensualismo sodomista exalta, nutrindo sua infame a leite e a trigo, como que em suas células vilíssimas há estratificações requintadíssimas de uma animalidade sem castigo. Brancas bacantes bêbadas o beijam, suas artérias zírsicas latejam, sentindo o calor das carnações abstêmias, e à noite vai gozar, ébrio de vício, no sombrio bazar do meretrício, o cuspo afrodisíaco das fêmeas. No horror de sua anômala nevrose, toda a sensualidade da simbiose, uivando à noite em lúbricos arroubos, como no babilônico Sansara, lembra a fome incoercível que escancara a mucosa carnívora dos lobos. Sofre o monstro as vítimas aguarda, nega paixão congênita bastarda, do seu zooplasma ofídico resulta, e explode igual à luz que o ar acomete, com a veemência mavórtica do ariete e os arremessos de uma catapulta. Mas muitas vezes, quando a noite avança, hirto observa através a tênue trança dos filamentos fluídicos de um halo, a destra descarnada de um duende, que tateando nas tênebras se estende, dentro da noite-mar para agarrá-lo. Cresce-lhe a intracefálica tortura, e de sua calma na caverna escura, fazendo ultraelípticos esforços, acorda com os candeeiros apagados, numa coreografia de danados, a família alarmada dos remorsos. É o despertar de um povo subterrâneo, é a fauna cavernícola do crânio, Macbeths da patológica vigília, mostrando em remplantesca telas várias as incestuosidades sanguinárias que ele tem praticado na família. As alucinações táticas pululam, sente que megatérios o estrangulam. A asa negra das moscas o horroriza, e autopsiando a amaríssima existência, encontra um cancro assíduo na consciência e 3 manchas de sangue na camisa. Mingua-se o combustível da lanterna, e a consciência do sátiro se inferna, reconhecendo o bêbado de sono, na própria ânsia dionísica do gozo, essa necessidade de horroroso que é talvez propriedade do carbono. Dentro de toda a alma existe a prova de que a dor como um gastro se renova quando o prazer barbaramente ataca. Assim também observa a ciência crua
Dentro da elipse nívuma da lua, a realidade de uma esfera opaca. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna a água, todo o fogo telúrico profundo, e reduz, sem que entanto a desintegre, à condição de uma planície alegre, a aspereza orográfica do mundo. Provo desta maneira o mundo odiento, pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da obstrusa ciência fria e os travões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que a hostil gleba atrás carva, o último solilóquio dos suicidas. E eu sinto a dor de todas essas vidas em minha vida anônima de larva. Disse isso a sombra, e ouvindo esses vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando, entre caveiras sujas, a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Era a elegia panteísta do universo, na podridão do sangue humano imerso, prostituído talvez em suas bases. Era a calção da natureza exausta, chorando e rindo na ironia infausta da incoerência infernal daquelas frases. E o turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandilocos massacres, há de ferir-me as auditivas portas, até que minha efêmera cabeça reverta a quietação da treva espessa e a palidez das fotosferas mortas. Mais uma vez, nós encontramos assim bases, mais uma vez encontramos aqui bases que semelhantes ao poema do mesmo autor, Augusto Zanso, que eu coloquei num vídeo anterior, e mais dois, são 3 vídeos da Cisma do Destino, né? Um feito com imagens e 2 falados. Nele você vê, mas há algo de característico. A sombra, isso aí agora eu estou fazendo a minha análise, viu? A sombra é o elemento assim, olha só, estou procurando a palavra, vamos dizer básico, fundamental, que assim, é aquilo que não tem, quer dizer, eu não estou dizendo que ele se refere ao universo, ou ao absoluto, ou à divindade absoluta, universal, mas um elemento da própria pessoa, do próprio indivíduo dele, que está assim por trás e além da existência concreta. Só que ele entra pela existência concreta também aí. Também faz comentários assim de aspecto assim um tanto crítico, entra na questão do sexo de uma forma assim observando a emporcalhação e a demonização do sexo, de certo modo, entendeu? O sombrio bazar do meretrício, né? O Sati do Peralta, que o Sodom, como é que é? O Sodom. Bom, ele fala agora de sodomismo, que ele exalta o sodomismo. Agora, critica o filósofo moderno, que eu já mencionei diversas vezes essas 2 instâncias do filósofo moderno, que eu acho são assim apológicas, entendeu? Porque basicamente, quando ele entra na história do filósofo moderno, ele está mostrando ali muita base da era da época, para mim, se encontra de uns 300 anos para cá, mais ou menos, que tornou assim, o filósofo moderno se endeusou a si mesmo
quer dizer, achando que tudo ele resolveria com a razão da cabeça dele. Eu até citei duas exceções, que para mim são exceções, dos que eu conheço, que seria Nietzsche e Spinoza. Mas ele entra, ele fala rapidinho do filósofo moderno, depois ele fala do homem, da pessoa, o depravado, né? Quer dizer, ele vê a depravação. Quer dizer, ele assim aqui no escrito dele, a transformação, melhor, o fundamento da vida, que não seria depravado, mas seria sexuado, com toda a beleza da sexualidade, livre e tudo, e via a vida em si, a vida, enfim. Mas também aqui, eu acho que é a mesma coisa. É a manifestação de algo dele que reage, se revolta perante um contexto deformado. Basicamente, analisando a questão do pessimismo, é basicamente como eu analisei também no poema, referente ao poema Cismas do Destino. Mais uma vez, é importante lembrar, isso é a minha visão, certo? Minha visão. É como eu analisei. Eu acho que cada um, não há nada pelo contrário, é bom as pessoas expressarem suas visões, mas sempre com humildade. Como se expressam visões excelentes palestrantes como Leandro Carnal, Cortella. O Morel faz a questão dele é destrinchar as falhas terríveis do kardecismo e tudo mais, mas eu também tenho alguma coisa aí que eu sempre boto uma ressalva, certo? Eu penso exatamente, quase exatamente como Morel nesses casos, porque eu vi pela primeira vez o Morel e já estava pensando nas mesmas coisas. Mas isso não quer dizer que não haja kardecistas de boa cabeça. Bom, eu acho que esse assunto já seria outro, mas deixa eu só concluir. Quer dizer, já que eu entrei nele rapidinho, em qualquer ambiente, religioso ou não religioso, você não precisa estar preso às condições dogmáticas que envolvem. Você gosta daquele ambiente, é aquela coisa. Mas então, mais um aqui de Augusto dos Anjos, e que da mesma forma eu digo, sempre que se lê qualquer poeta, e agora falando particularmente Augusto dos Anjos, a gente tem que ler, eu diria o que? Senso crítico? Sim, é um senso crítico, mas não um senso crítico com relação ao parecer do Augusto, porque na verdade eu não acho que ele está expondo pareceres aqui, ele está expondo sensações, certo? E digo a mesma coisa, você não está bem? Não lê Augusto dos Anjos, não lê... Bom, agora só me lembro dele no caso. Mas se você está bem, tudo bem. E como eu disse antes, música é outra coisa. Há casos em que você está triste e ouvir música triste te tira a tristeza. Acho que aquele encontro, quer dizer, aquele embate, quer dizer, é como uma coisa exorcizando a outra. É como se fosse um remédio amargo. Não, mas a música não fica amarga, né? É isso aí, gente. Agora, até a próxima.